Nenhum homem poderia morrer no lugar de Jesus. Nenhum homem poderia morrer no lugar de Jesus. Jesus não morreu no meu lugar, Jesus não morreu no lugar de nenhum outro ser humano. Porque o homem, nos projetos de Deus, não foi feito para ser sacrificado. O homem não foi feito para ser sacrificado. E aonde é que eu vejo isso? Quando Deus fez a terra, Ele formou a terra porque estava sem forma e vazia. Deus plantou o jardim e colocou rios. Deus fez surgir água, um vapor de água que regava a terra e ali molhava e plantava o jardim. Depois Deus colocou o homem naquele jardim que ele plantou e fez chover sobre a terra. E mandou que o homem trabalhasse ali, naquela horta, para sobreviver. E Deus fez todos os animais e trouxe esses animais até o homem, para que o homem desse nome a cada um dos animais. Deus fez o homem à sua imagem. À sua imagem ele os criou. E soprou sobre ele o seu espírito. A sua imagem e semelhança. A semelhança de Deus está no espírito. O espírito é a capacidade do homem expressar o caráter, a característica de Deus. Então, Deus não fez o homem para ser sacrificado, mas Deus fez o homem para conversar com ele, para andar com ele. Tanto que na Bíblia está escrito que na viração do dia, Deus ia encontrar-se com o homem e ali conversava com ele. E essa conversação de Deus com o homem, que é a sua imagem e semelhança, foi cancelada a partir do momento que o homem se rebelou contra o ordenamento de Deus. Que Deus deu tudo para ele comer, de todas as plantas, de todos os frutos comereis, porém daquele fruto não comereis. No dia que você tocar ou comer aquele fruto, morrereis. Mas a mulher do homem ouviu a um animal, na verdade uma cobra. Não é um animal, não é uma cobra. A serpente. E a serpente disse que não era bem aquilo que Deus tinha falado. Que eles não iam morrer, mas ia se tornar igual a Deus. E isso pareceu bem aos olhos da mulher. Mas a responsabilidade de não pecar contra Deus não estava na mulher, estava no homem. Porque Deus fez o homem para a sua glória, e a mulher foi feita para a glória do homem. E quando Deus veio conversar com Adão, com o homem, Deus não perguntou à mulher. Foi o que eu te falei? Ele perguntou o homem. Você comeu do fruto que eu disse que não comerias?
Ou seja, Deus não fez o homem para ser destruído. Deus fez o homem para ter uma vida plena. Pois Deus estava no céu. Deus não precisa comer. Deus não precisa beber para ficar vivo, porque Ele é a vida. Mas o homem que Ele fez tinha essa deficiência. Adão, mesmo antes dele errar, pecar, ele necessitava comer, ele necessitava beber. Por isso, Deus fez chover sobre a terra. E Deus plantou um jardim antes de Adão ser feito. Então, Deus sabia aonde estava a incapacidade do homem. O limite do homem estava ali. O homem necessitava de comer e beber para estar vivo. Porém, Deus não precisa comer nem beber para viver, pois Ele é a própria vida. Pois Deus estava no céu e vinha e conversava com o homem na terra. Mas a partir do momento que o homem deu ouvido à desobediência da mulher, que a mulher deu ouvido à serpente, Deus não cobrou a mulher, Deus cobrou ao homem, que era o cabeça, o homem que Deus deu a ordem. Então, naquele momento que o homem desobedeceu a Deus, Deus viu que ali o homem já ia botar tudo a perder. E para não colocar tudo a perder, Deus tirou o homem do jardim onde estava aquele fruto e tinha outros frutos. Porque Deus deu uma simples ordem, mas a desobediência deles fez com que eles quebrassem uma aliança com Deus. E a capacidade deles conviver naquele lugar. A partir do momento que Adão e Eva pecaram, erraram, desobedeceram a Deus, eles perderam a capacidade de viver no jardim. Porque se eles vivessem no jardim, eles não iam morrer, ia ficar igual a Deus. Porém, ia virar uma desordem, uma destruição total. Porque além deles saber do bem e do mal, eles iam se tornar um adversário de Deus. Entre aspas, porque Deus não tem adversário. Mas eles iam querer se tornar adversário do próprio Deus. E Deus não queria que o homem se titulasse adversário dele. Como a própria diabo se intitula adversário de Deus. Porque Deus queria ter uma aliança, um compromisso, um relacionamento com Adão, com Eva, com a família deles. Aí Deus colocou ele fora do jardim. Mas antes disso acontecer, Deus fez um sacrifício, coisa que ainda Deus não tinha feito segundo as Escrituras. Pois a Escritura diz que Deus matou naquele momento um cordeiro e tirou a pele e fez uma vestimenta para Adão e para Eva. Porque até o momento eles viviam de forma natural. Eles não tinham veste, pois eles não tinham vergonha
das suas nudez. A sua nudez era semelhante a uma criança. Quando você é criança, você tem seus irmãozinhos, ou suas irmãzinhas, elas são pequenininhos e você é pequeno. Vocês tomam banho na piscina, no banheiro, na rua ou na calçada. A menina sem calcinha, o menino sem cueca. E vocês não sentem vergonha. E os pais não ficam com vergonha deles. E nem eles com vergonha dos pais. E os pais ficam brincando com a gente, nossos pais. E a gente brinca com os nossos pais e nós não temos vergonha. Era assim a vida de Adão e Eva. Eles viviam como homem e mulher. Mas eles não olhavam para o seu corpo e olhavam para si e tinham vergonha do seu pai, de Deus. Eles eram igual criança perante Deus. Ele tinha essa inocência. E a partir do momento que eles comeram daquele fruto, aquela inocência de criança, de tomar banho ali, de brincar, de andar, Adão ia conversando com Deus, junto ali com Eva, conversando como é que era o dia e tal. E ele nu. E ele conversava com Deus e era tudo natural. Ele não sentia vergonha. E nem Deus sentia vergonha deles. Mas a partir do momento que ele desobedeceu a Deus e comeu daquele fruto, ele sentiu vergonha de Deus. Por isso, Deus fez uma vestimenta. Aí veio o sacrifício. O sacrifício veio exatamente por isso. O sacrifício veio exatamente por isso. Não era para Adão estar no lugar daquele cordeiro. O sacrifício não foi feito porque Adão pecou. Não ia ser Adão que ia ser sacrificado, nem Eva que ia ser sacrificado. O sacrifício foi feito para tirar aquela vergonha, aquele afastamento que houve entre Adão e Eva de Deus. Porque até o momento eles não tinham vergonha, eles não se sentiam constrangidos. A pessoa se sentir constrangido, eu já passei por isso. É uma sensação que você sente vergonha pelas outras pessoas. Você se sente vergonha pela outra pessoa. Constranger-se é isso. É sentir-se envergonhado pelo outro. Como se você estivesse fazendo algo que seria uma vergonha para aquela pessoa. Então foi isso que Adão se sentiu constrangido. Uma coisa que ele não sentia constrangimento, que era andar com Deus, conversar com Deus nu. E a partir daquele momento foi manchada a inocência dele e de Eva. Aí veio o sacrifício. O sacrifício veio para quebrar esse constrangimento. Porque Deus não quer que tenhamos vergonha de estar com Ele. Ele não quer que tenhamos vergonha de estar ao seu lado, de falar dele, de demonstrar a grandeza, o poder, o amor dele. E o pecado veio exatamente por isso. O pecado veio e colocou constrangimento em Adão, no primeiro homem e em Eva, e afastou ele de Deus. Então o sacrifício, quando falamos do sacrifício, que Deus foi o primeiro sacrifício do cordeiro, foi exatamente para isso. Para poder aplacar, ou seja, fechar
aquela vergonha que Adão estava sentindo de Deus, porque ele estava se vendo nu perante Deus, o Criador. E isso ele se escondeu. Ele e Eva se esconderam de Deus. E Deus matou aquele cordeiro e colocou eles fora do jardim, para não prosseguir em erros. Porque a partir do momento que eles perceberam o bem e o mal, eles também iam ver outras coisas que poderiam destruí-los. Porque só em eles fazerem isso, eles já destruíram algo muito importante, que foi o relacionamento dele com Deus. E é o que Deus mais preza. É isso. Deus não quer ficar distante da sua criatura. Deus não quer ficar distante dos seus filhos. Tudo foi feito para o ser humano. Deus criou, Deus fez as plantas, Deus fez germinar, Deus fez sair água, vapores de água, e regou aquela terra. Deus plantou, Deus fez os animais. E quando ele fez os animais, ele teve o prazer de levar os animais até o homem e disse: olha aqui, nomeie cada um deles. O nome que você dar a esse animal, assim será. Deus tinha uma relação de amor para com o homem. Deus tinha uma relação de carinho. Era isso que Deus estava fazendo com Adão. Todavia, um vacilo da mulher de Adão, a curiosidade, fez com que Adão e ela se afastassem de Deus. Mas Deus não cobrou a mulher, Deus cobrou Adão, porque Deus fez Adão, e de Adão Deus fez a mulher. Aí é onde cita num livro lá no Novo Testamento, que diz: porque o homem foi feito para a glória de Deus e a mulher para a glória do homem. Ou seja, o homem foi feito para alegrar o coração de Deus e a mulher para alegrar o coração do homem. Aí, voltando ao sacrifício, por isso eu digo que não era para nós estarmos no lugar de Jesus na cruz. Jesus foi colocado na cruz como cordeiro. Ele nasceu na pele humana, no corpo humano, de uma mulher virgem, fruto do Espírito Santo, para ser um cordeiro. E por que ele não nasceu como um cordeiro? Porque ele não nasceu em uma cabra? Porque Jesus não veio em formato de um cabrito? Porque o interesse de Deus não era apenas sacrificar o cabrito, a ovelha. O interesse de Deus era conversar e reeducar o homem. Quebrar todos os argumentos, todos os paradigmas, todas as questões que foram colocadas durante todos os tempos que o homem se tornou mais e mais distante de Deus, do seu Criador. E dentre toda a humanidade, Deus escolheu um povo. E esse povo foi o povo de Israel. Deus, do povo de Adão, Deus escolheu um povo. E veio de Adão, veio Noé.
De Noé veio vindo, aí veio Abraão. Vem Abraão, aí de Abraão aí veio Davi. E de Davi veio Jesus. Estou falando de povos. E Israel nasceu exatamente ali em Davi. Foi em Davi? Desculpa, não foi em Davi. Israel nasceu em Abraão. Porque Israel era o neto de Abraão, que era o Jacó. Que a partir do momento que ele teve um encontro com Deus, o nome dele foi transformado em Israel. E dali nasceu os israelitas. Me recordo que a Bíblia diz que quando ali Jacó fugia do seu irmão, no meio do deserto, ele tem um encontro com Deus e ali ele luta com o anjo do Senhor. E o nome dele é trocado. E o Senhor: te chamarei mais não Jacó, mas Israel. Príncipe significa príncipe de Deus. Então nasceu ali Israel. E Deus, da tribo de Israel, Deus tirou um homem. De toda a humanidade, Deus tirou uma nação. Para nascer um homem, para educar e a partir dali começar para toda a humanidade. E até hoje, esse cordeiro que nasceu na mulher, Jesus Cristo, ele educou, ele profetizou, ele curou, ele ensinou. Ele teve um grupo seleto de 12 homens, 12 apóstolos. E ali ele passou a doutrina certinha para eles. E através daqueles homens foram espalhando e espalhando. E ele foi até a cruz. Não como homem. Ele foi até a cruz como um cordeiro. Porque nenhum homem foi feito para ser sacrificado. Deus não fez o ser humano para ser sacrificado. O sacrifício só foi feito para juntar o homem a Deus. E assim, nós não podemos dizer que Jesus morreu no nosso lugar. Mas podemos dizer que, através da morte de Jesus como cordeiro, podemos alcançar a nossa salvação. Que a salvação quer dizer o quê? Socorro. Aquilo que Adão perdeu ali, que foi a intimidade dele com Deus, e Deus colocou ali, matou aquele cordeiro e tampou a vergonha, a timidez, como é que diz? Aquela vergonha que ele sentia de Deus, de estar na presença de Deus. Foi isso que Jesus fez. Então é através desse cordeiro que nós podemos alcançar a nossa aliança com Deus. E o próprio Jesus, antes de morrer, de ser sacrificado, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus não disse ninguém vai ao Pai. Ele disse ninguém vem ao Pai. Porque ele que foi o Cordeiro. Ele era o caminho. Aliás, ele é o caminho. Assim como Deus matou aquele cordeiro, assim Deus matou Jesus. Jesus foi o cordeiro. Nem o ser humano foi feito para ser sacrificado. Ou seja, Jesus não tomou o nosso lugar no sacrifício. A cruz de Jesus não foi feita para nós. A cruz de Jesus foi feita para Jesus. Assim como aquele cordeiro Deus matou lá para vestir Adão e Eva, Deus matou Jesus para nos dar nova veste. E essa veste é a veste celestial. É nós não termos
a vergonha, nos constranger de ajoelhar e a chegar a Deus e conversar com Ele e ouvir o que Ele tem para nos falar. E só através do caminho da verdade e da vida, que é o Cordeiro Santo, o Príncipe, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, é que alcançamos a Deus. Por isso, nós pregamos: aceite a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Único Senhor e Salvador. Porque não há outro Cordeiro, só Ele é o Cordeiro. Ele morreu e ao terceiro dia o Pai o ressuscitou. E hoje Ele está à direita do Pai. Hoje Ele é o nosso advogado. Mas quando naquele grande dia, Ele não virá mais como um cordeiro, como um advogado, mas como um juiz, porque Ele já fez a sua parte. Por isso, alertamos as pessoas, por isso alertamos a todos. Porque quando Jesus veio e pregou ali e deixou os 12 pregando, não só foi a Israel, mas toda a humanidade. Tanto que tem uma oração de Jesus que Jesus disse assim: Pai, eu não peço só por esses que estão aqui me ouvindo, mas por todos aqueles que reconheceram o meu reino através deles. Então essa palavra é para todos. Você possa ter qualquer tipo de linhagem religiosa, pensamento ou algum argumento na sua vida, posição. A minha religião é essa, o meu direcionamento é esse, o meu pensamento é esse. Mas o único que pode nos colocar diante do Deus vivo, sem nos constranger, é o Cordeiro Jesus. E a cruz não foi feita para o homem. Jesus não tomou o nosso lugar na cruz. Jesus morreu como Cordeiro para nos dar acesso ao grande Deus, ao Todo-Poderoso, ao vivo, ao Senhor dos Exércitos, aquele em qual nós confiamos e um dia está diante do seu trono, louvando, adorando e exaltando, e dizendo glória, glória, glória ao que está sentado no trono branco. Que Deus te abençoe, te guarde e que essa palavra venha alertar a sua mente, o seu coração para Deus, e você possa fazer uma aliança com Deus através de Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, o justo, o Santo de Israel, o Emanuel, que significa Deus conosco. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, o Santo, justo e verdadeiro. Existe sim homens para os nomear. Jesus és maravilhoso, Jesus és maravilhoso, Jesus és maravilhoso. Jesus és maravilhoso, Jesus és maravilhoso, Jesus és maravilhoso. Ele é Antes ele era apenas o Senhor.
mas agora